Você pode glorificar Ele neste lugar? Oh, que presença maravilhosa do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Santo. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei de toda a terra, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, a sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, a sua igreja te adora. Será que a igreja do Senhor adora nessa manhã? Aleluia! Oh. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, a sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, a sua igreja te adora. De fidelidade, a sua igreja te adora.
a sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a sua igreja te adora. Aleluia. A sua igreja Glória a te Deus. adora. Amém. Enquanto os instrumentos vão solando, adore o Senhor neste lugar. Aleluia. Adore a presença Glória a viva do Senhor Deus. neste lugar, amados. Não deixa passar essa oportunidade de engrandecê-lo, de exaltá-lo, de dizer o quanto Ele é precioso, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é maravilhoso. Tua igreja te adora. Presença viva do Senhor no nosso meio. Nada se compara a isso, Deus. Não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Aleluia. Oh Deus, recebe a nossa adoração nessa manhã, Senhor. Recebe a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Aleluia. O nosso sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, que é o nosso culto racional, com entendimento, com a convicção de que nós adoramos o Deus vivo, o Deus poderoso, soberano. Você pode aplaudir esse Deus? Você pode glorificar, aplaude mais forte, aleluia. Porque graças a Deus as nossas mãos não estão erradas, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, maravilha. Antes de nós compartilharmos a porção da palavra do Senhor, quero dar oportunidade para a irmã Mari vir aqui contar um testemunho. Ela falou comigo desde o começo do culto. Deixa Deus usar, compartilhar as vitórias que Deus tem realizado em nossas vidas. Amém. Glória a Jesus. Pode vir, irmã Mari, por favor. Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor. Amém. Eu quero dizer que esse mês é o mês do meu aniversário. Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque o Senhor sempre tem surpreendido as nossas vidas, né? Eu quero dizer que eu estou muito agradecida a Deus por tudo que Ele tem feito. E quem tem acompanhado a minha história sabe que eu tenho um processo, né? Nós temos um processo aqui e dentro das leis a gente tem sido amparado e tudo mais. E o Senhor tem honrado tudo aquilo que eu tinha colocado diante dele, né? Eu quero dizer, eu quero falar bem rápida, né, pastor? Alguns anos atrás, pouco tempo atrás, eu via uma moça com um violão, com os cabelos pretos e cacheados, que sempre estava disposta na obra do Senhor. E essa moça, ela já foi para o Xingu, ela já era a missionária da minha família. E eu olhava ela com aquele olhar assim de menina apaixonada, né? Que as crianças sempre olham pra gente. Eu ainda tenho esse olhar porque eu não... Só a idade. Enfim. E eu olhava para essa moça e falava assim, um dia eu quero ser como ela. Né? Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo, mas que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. No percurso da minha caminhada, muitas coisas aconteceram na minha vida para que eu saísse da presença do Senhor. E o Senhor, com laços de amor, como diz a palavra dele, Ele me resgatou. Né? Aleluia. E o Senhor tem resgatado toda a minha família. Né? Eu não sou perfeita, eu sou uma pessoa que tem muitos defeitos, não é fácil viver comigo, né? Mas eu queria chamar aqui na frente a minha irmã e quero que a igreja ore por ela. Porque a minha irmã é o maior presente que Deus me deu. No meu aniversário, pela obra que Deus tem feito na vida dela e está fazendo. Glória a Deus. Então, hoje é um dia muito especial para mim. Quero agradecer a todos que sempre estiveram junto com a gente em oração. E eu não posso deixar de mencionar aqui, eu sei que não tem duas pessoas que do pastor Eduardo, né? Que é um grande responsável também, que ajudou muito a gente nesse processo, assim. Ele gravou um vídeo para minha irmã, né?
Eu não sou perfeita, às vezes eu quero desistir, eu falo que vou abandonar o barco, porque a gente tem essas fases, né? A gente é humano, é natural. Mas quando a gente se dispõe, realmente, a entender o que Deus quer pra gente, eu aprendi um segredo, que a obediência, a humildade, leva você muito mais longe do que você pode imaginar. Amém. Né? Então, quando a gente se dispõe, o Senhor, Ele trabalha. Eu quero agradecer também todos os irmãos que se dispuseram. Assim, eu não mandei para todos, mas aqueles que estavam mais assim, próximos, porque eu não sabia quantas pessoas podiam, né? Que gravaram um vídeo ajudando a minha irmã, parabenizando ela por 1 ano, que ela está aqui com a gente, na vida nova que Deus deu para ela. Glória a né? Deus. E eu agradeço todos que tiveram um minutinho do seu tempo para fazer isso por nós, tá bom? Queria que a igreja orasse pela minha irmã e por mim. Amém. Vamos levantar mais uma vez. Vamos levantar nossas mãos para frente. Aleluia. Abençoar. Glória a Deus. Está testemunhando, irmãos, que ela tem vivido na prática, sabe, no dia a dia, na presença do Senhor. E ela está aqui declarando, né, louvando a Deus pela recuperação, família, né, 1 ano de sobriedade, graças a Deus. Amém. Senhor. Aleluia. Graças a Deus, 1 ano, e ela está aí saudável, fortalecida, né? E amparada pela sua irmã, que a ama muito. E toda a igreja também. Nós estamos felizes pela conquista da irmã Miriam e também da vitória, né, irmã Mari? De ver o resultado, né? Quando eu era pequena, eu carregava a mala de um pastor, o tio Zé. Eu acho que alguém na sua infância deve ter tido um tio Zé na vida, eu não sei. Mas eu tive. Eu não entendia o que era isso. Às vezes eu falo assim, Senhor, acho que eu estou seguindo os passos do tio Zé, né? E quando eu chegar aqui, uma coisa que eu falava muito pro pastor Luiz, todo mundo tem indicação, todo mundo é filho de pastor, é filho de alguma coisa, todo mundo tem seu valor. Todo mundo tem uma história com Deus. Não importa como você está se sentindo hoje, a sua condição financeira, se você tem a roupa, se você não tem, não importa, sua história com Deus é única. E não importa as pessoas, não olha do lado, olha você e Deus, porque Deus tem muito para fazer na sua vida. Amém. Seu valor não tem tamanho, porque seu valor é único para Deus. E Ele te ama, Ele te fez exatamente como você é. Então eu estou aqui, né, seguindo os passos do tio Zé e seguindo o passo dessa primeira missionária na minha família, a Miriam. Que quem nunca pensou, ela já foi uma pessoa na presença do Senhor. É claro que a gente está conhecendo Deus agora na essência, né? Que a gente vai crescendo. E a palavra de Deus diz que a gente vai se aperfeiçoando até ser dia perfeito. E a gente nunca está pronto mesmo. E glória a Deus por isso, porque se a gente tivesse, a gente ia ser muito soberbo, né, pastor? E graças a Deus eu não quero ser soberba, não. Ser tupetuda, não. Eu prefiro ser assim, né? Que é na simplicidade que o Senhor toca os corações. Amém. Já pegou a mensagem do dia. Aleluia. Podemos despedir os irmãos, né? Recebemos aqui o que Deus queria falar conosco. Senhor, nós te louvamos pela vida da Miriam, Amém. pela vida da Mari, Deus querido do George. Obrigado, Deus querido, pelo cuidado do Senhor para com essas meninas. O Senhor abençoe e continue abençoando a elas, protegendo, guardando, fortalecendo, Senhor. Pai, dando capacidade para que elas tenham força para permanecer fiéis na tua presença. Derrama uma unção e graça sobre a vida delas. Proteja, livre-as do mal. Aleluia. Senhor. Dê experiências gloriosas, Senhor. Revele, Deus querido, a tua palavra ao coração delas. Use elas como instrumento nas tuas mãos. Senhor da glória, nós abençoamos a vida da Miriam pela sobriedade, pela capacidade, pela Glória, força. Pai, em nome de Deus, Jesus. pela coragem, pela conquista. Em nome Nós de te louvamos Jesus. pela vida da Mari, Senhor amado, que está crescendo no Senhor. Crescendo, Deus querido, em capacidade, em graça, em habilidade. Senhor, continua usando a tua filha, Deus, porque elas são, Pai, missionárias do Senhor nessa terra. E elas, Deus, estão restabelecidas, fortalecidas debaixo da tua graça poderosa. Nós oramos e abençoamos a elas, em nome de Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? E graças a Deus, aplauda o Senhor mais uma vez. Glória. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, depois dessa ministração aí, porque é difícil pregar. A Mari já ministrou a palavra do Senhor. Eu estou feliz. Né? Glória a Jesus. Eu quero compartilhar um texto que Deus colocou no meu coração. Essa semana eu estava lendo um dos livros do pastor Hernandes Dias Lopes. E essa mensagem saltou aos meus olhos
e entrou no meu coração. E marcou profundamente a minha semana. Sabe aquelas semanas que nós somos marcados por Deus? Sabe aquelas semanas que você sente uma alegria no espírito? Uma vontade de sair na rua cantando? Oh, glória. Uma vontade de dar braços ao Senhor? Sabe que o medo vai embora e a confiança vem e a alegria transborda. Dessas semanas, eu tive essa semana. Sabe, é tão gostoso poder experimentar isso. E você só pode experimentar, irmãos, se você dá liberdade ao Espírito de Deus. Se você permitir que o Espírito Santo tome o seu coração e a sua mente. Só. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Amém. Leia a Bíblia Sagrada. Leia em voz alta para você ouvir a voz no seu coração e gerar fé no seu coração. Então eu fiz isso essa semana, li a Bíblia em voz alta e recebi esse texto e falou demais comigo, irmãos queridos. Eu tentei entender, compreender o contexto da vida dos judeus nessa experiência, sabe? Tentei compreender o que eles estavam sentindo naquele momento. No Salmo 137, abra sua Bíblia aí, no Salmo 137, nós vamos desenvolver aqui um pouquinho. Deixa a sua Bíblia aberta, depois nós vamos estar lendo também o Salmo 126. Salmo de número 137. Na minha Bíblia tem um título nesse salmo. Fala assim: saudades da pátria. Saudades da pátria. Se você sentisse vontade de chorar nesse dia de hoje, não tenha medo. Abra o seu coração, deixe as lágrimas tomar o seu rosto, deixe o Espírito Santo lavar o seu coração. Deixe ele trabalhar no seu coração nesse dia de hoje. É um tempo que o Senhor vai nos tratar. E o tema que eu escolhi para essa mensagem, dentro desse contexto, você vai entender por quê eu coloquei um tema assim. E hoje é a primeira parte dessa mensagem que eu quero finalizar no domingo que vem. É a parte A dessa mensagem. O tema que eu escolhi foi esse: quando o povo de Deus desiste de cantar. Quando o povo de Deus desiste de cantar. O Salmo 187, a partir do versículo 1 diz assim, acompanhe comigo: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira que a minha mão direita define? Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Só com a leitura desse salmo, eu tentei compreender o que estava no coração desse salmista quando ele escreveu isso. Eu tentei entender o sentimento saudoso da pátria que ele tinha. Tentei compreender a saudade de Sião. E nós tivemos o privilégio de ir em Jerusalém. E o coração da gente volta lá. E quando chegamos em Jerusalém, depois de sair de Tel Aviv, e passamos por toda a Galileia, Judeia, e subimos para Jerusalém. Quando nós estávamos subindo, eu até falei para minha esposa, para Simone, eu falei assim: parece que eu pertenço a essa terra. Parece que eu sou desse lugar.
Eu falei para ela, eu moraria aqui. Então, imagina quem nasceu lá. Imagina quem viveu a experiência de ir no templo em Jerusalém, de ir todas as manhãs, ter a experiência de relacionamento com Deus em Jerusalém, na Terra Santa. Tentei entender o contexto, mas aí depois, lendo toda a história em que os judeus viveram e eles estavam saindo da sua pátria para ser escravos em Babilônia. Nabucodonosor os tomou como escravos. Esse texto fala do cativeiro babilônico. A gloriosa cidade de Jerusalém havia sido invadida, saqueada e destruída por Nabucodonosor em 586 a.C. O povo de Judá, por não ouvir a voz de Deus e por se corromper, moral e espiritualmente, foi levado cativo para a Babilônia. E o tempo que eles iriam ficar lá, profetizado por Jeremias, era 70 anos no cativeiro. Foi um tempo, irmãos, doloroso. Os jovens, presta atenção nisso, foram esmagados e passados ao fio da espada. As crianças esmagadas sob as pedras. As jovens foram forçadas sexualmente. Os que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome dentro das muralhas de Jerusalém. Os que tentavam escapar do cerco da morte eram encurralados pelos edomitas, que festejavam a ruína de Jerusalém. O povo viveu no cativeiro 70 anos. Aqueles que voltaram, então, eles estão relembrando o passado. Diziam assim: lembranças de um dia, os que fizeram sofrer. Eles se lembram quando deixaram de cantar. Aqui ele expressou o salmista. Eles se lembram quando deixaram de cantar. Eles se lembravam quando dependuraram as suas árvores nos salgueiros. O cativeiro havia passado, mas as memórias amargas não. Olha, de vez em quando, somos também assaltados por crises terríveis, né? A vida parece que fica mais estranha. Parece que nós não entendemos nada do que está acontecendo. Nós perdemos o controle da nossa vida. Nós não temos mais condições de nos relacionarmos de verdade uns com os outros. Perde o valor, perde o sabor à vida. Perde a alegria, a doçura. E muitas pessoas não conseguem viver, irmãos, num ambiente desse. Nós falamos com algumas pessoas essa semana, ou essas semanas atrás, e alguns líderes que eu conversei, o coração está angustiado. Alguns estão em um processo de depressão. Parece que a amargura tomou conta das suas almas. Eles não conseguem sorrir, não conseguem se alegrar, não conseguem ter esperança. A incerteza tem dominado os corações de muitas pessoas nesse período, querido. Olha, nós perdemos a doçura da vida quando nós enfrentamos alguma situação. O salmista, que escreveu esse salmo, ele viveu essa experiência sem doçura, amargo, né? Azedos, fechados. Assim ficamos quando nós enfrentamos situações que nós não entendemos. Deixamos que as circunstâncias determinem nossas emoções. É um perigo muito grande, irmãos, quando nós deixamos que as circunstâncias determinem as nossas emoções. As nossas emoções não podem ser entregues a ninguém, porque elas pertencem ao Senhor. Aleluia. As nossas emoções têm que serem preservadas, cuidadas. Não deixe que ninguém tome o seu coração. O seu coração é o centro das emoções, é as saídas da alma. Não deixe que ninguém tome o seu coração com palavras insensatas.
Não deixe que ninguém tome o seu coração dizendo para você que você não vai conseguir, que você não vai romper. Não deixe ninguém tomar o seu coração. O seu coração pertence ao Senhor. Amém. A saída da sua alma pertence ao Senhor, querido. É dele. Deixe ele ministrar. Olha, é muito fácil cantar em Sião. Os cânticos de Sião é muito fácil. Nós somos chamados a entoar os cânticos do Senhor. Sabe aonde? No cativeiro. Somos chamados a cantar os cânticos do Senhor na prisão, no aperto, debaixo da opressão, da dor, do luto, no prejuízo, na afronta, na enfermidade. Não podemos deixar que a crise nos endureça e nos torne secos, e não saia dos nossos lábios cânticos de louvor ao Senhor. Você lembra do tema ainda que eu coloquei sobre essa mensagem? Quando o povo de Deus desiste de cantar, quantas pessoas que calaram os seus lábios, cerraram as suas bocas, aproveitaram as máscaras e cerraram as suas bocas. Não sai dos seus lábios cânticos de louvor ao Senhor. No meio do caos, não é tempo de fechar os lábios. No meio do caos não é tempo de calarmos a nossa voz. No meio do caos não é tempo de pararmos de cantar. No meio do caos é tempo de abrirmos nossa boca e cantarmos ao Senhor um cântico novo. Amém. Aleluia. Deus é Deus. Aleluia. Tem outro igual. Glória a Deus. Único Quando exclusivo. o povo de Deus desiste, ou pare de cantar, as pessoas se angustiam por aí, as pessoas perdem a esperança, as pessoas ficam amedrontadas, porque elas não conseguem ouvir o cântico de Sião, porque elas não conseguem ouvir que existe um povo que no meio das circunstâncias, da escassez, da falta, um povo que continua confiando no Senhor e que continua cantando louvores ao Senhor apesar de tudo. Aleluia. Apesar das circunstâncias, esse povo continua adorando ao Senhor. Apesar da falta, da escassez, da porta fechada, esse povo tem um cântico nos seus lábios. Esse povo continua cantando ao Senhor a som de louvores no meio do povo de Deus, querido. Graças a Deus que ainda tem um povo que canta, que adora ao Senhor, que não cessou a sua voz. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Aleluia. Não pode calar. Aleluia. Olha, eu conheço a experiência de dois homens que entraram na cidade e que naquela cidade eles começaram a pregar a palavra do Senhor, e com a autoridade do nome de Cristo Jesus eles faziam sinais ali. Está registrado no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Esses homens chegaram numa cidade, Paulo e Silas, e de repente lá tinha uma mulher que adivinhava, e ela recebia por isso. Tinha pessoas que viviam pagando ela por isso, para poder ser adivinha. E de repente ela contemplou Paulo e Silas passando e disse: ei, esses aí são os homens de Deus que vieram pregar o reino de Deus. Oh, glória. E falou uma vez, duas vezes, e falou vários dias. O apóstolo Paulo pregando, aquela mulher falando atrás. Esses são os homens de Deus que vieram pregar as boas novas. Há um dia o apóstolo Paulo, indignado porque aquela mulher não parava de falar, e disse, repreendendo o demônio que estava na vida dela, disse: sai dela em nome de Jesus. Aleluia. Na mesma hora aquela mulher foi liberta. Os homens então que recebiam pelo trabalho dela ficou indignado e pegaram o apóstolo Paulo e Silas e levaram até os responsáveis da cidade. Ele disse: esses homens entraram aqui com costumes novos, com ensinamentos novos que não nos pertencem, e tentam nos envolver com as suas palavras, tentam nos persuadir, e tirou o nosso lucro. Eles tiraram o nosso lucro. Então os líderes daquela cidade mandaram açoitar com varas a Paulo e Silas, rasgaram as suas vestes e açoitou Paulo e Silas e lançaram na prisão. Vocês acham que Paulo, depois de ser açoitado, lançado na prisão, e amarraram os seus pés no tronco com cadeias,
Vocês acham que conseguiram calar a voz de Paulo e Silas? Vocês acham que aqueles homens ficaram intimidados pelas varadas? Pelos pés amarrados no tronco? A Bíblia diz que à meia-noite, à meia-noite, Eita Deus! à meia-noite de alguém aqui, à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor na prisão. E quando eles cantavam, a Bíblia diz que os presos ouviam a voz e o cântico daqueles homens. E a Bíblia diz que à meia-noite, ao som do louvor, da oração daqueles homens de Deus, as cadeias se romperam. Viram de repente um terremoto, irmãos. Tremeu, abalou o cárcere. As cadeias, as portas se abriram. Todas as portas foram abertas. As portas se abrem quando a igreja do Senhor Jesus começa a cantar. As portas, as cadeias se rompem quando a igreja do Senhor Jesus começa a adorar o nome dele. Quando há um povo que levanta em oração, as cadeias se abrem. Não tem algemas que possa resistir ao louvor, à adoração do homem e da mulher de Deus. Amém. Aleluia. Abriu as cadeias, todas as cadeias. De repente o carcereiro, ele acordou, ele estava dormindo, acordou e viu as portas abertas. Ele imaginou, todos os presos fugiram. E sabe qual é a sentença para o carcereiro? Se os presos fugirem, é a morte. Então ele tentou tirar a vida dele com a espada. Quando ele estava cravando a espada no peito, o apóstolo Paulo deu um brado: ei, não faça mal a ti, todos nós estamos aqui. Oh, glória! Aleluia, querido. Todos nós estamos aqui, não te faça mal. Então o carcereiro colocou uma luz, se iluminou e foi até o apóstolo Paulo e ajoelhou aos pés de Paulo e disse: o que farei para ser salvo? Aí Paulo disse, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Vá aplaudir, aplauda com alegria, celebra o Senhor nesta manhã. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que o carcereiro, irmãos, recebeu a Jesus ali no cárcere. Ele levou Paulo para a sua casa, para a casa dele, sabe, meus queridos? E toda a sua família ouviu de Jesus e converteu a Cristo. Toda. E o carcereiro cuidou dos vergões do apóstolo Paulo, de Silas. Cuidou deles, querido. Aí no dia seguinte, eles voltaram. Ei, meus queridos irmãos, quando tem um homem ou tem uma mulher de Deus que adora no meio da prisão, no meio do cárcere, não tem resistência, não tem cadeia que possa prender um adorador do Senhor. Não tem situação, não tem pandemia, não tem medo, nada pode calar a voz de um adorador. De um adorador, nada pode parar. Irmãos, é isso que eu estou trazendo para os irmãos nesse dia de hoje. Olha, sabe o que aconteceu? Aquele povo, os salmistas estavam ali diante dos rios da Babilônia. Eles saíram do cárcere, eles saíram de Jerusalém e veio para o cárcere. Eles estavam angustiados, eles não tinham ânimo, não tinham esperança, mas o Senhor havia falado para eles que era um período longo, 70 anos no cárcere, e que era para eles construírem ali em Babilônia, que eles negociassem, que criassem seus filhos, que ensinasse os princípios da palavra para os filhos, que não parasse no meio do caminho. Viria justiça, viria sim, viria escassez, viria pandemia, viria. Mas continue servindo ao Senhor, continue amando ao Senhor, ensinando os princípios. Não fique saudosista. Aquele tempo eu cuidava das coisas do Senhor. Aquele tempo, ei, vamos parar de ser saudosista. É tempo da igreja se levantar com autoridade, de levantar guarda em oração, em louvor. E quando os babilônios pediam, ei, canta uma canção para nós da sua terra, conte um testemunho para nós, fala do seu Deus para nós. Os babilônios pediam, clamavam, querido. Muitas pessoas estão clamando ainda hoje para ouvir a voz da igreja, para ouvir o clamor, para ouvir o louvor da igreja. Muitas pessoas estão pedindo, e eles pediram. Aí então alguém disse, nós não podemos cantar, as nossas harpas estão nos salgueiros,
penduradas. É como se falar assim: eu pendurei a chuteira, não vou mais jogar, eu não vou mais trabalhar, eu entreguei já o meu ministério. Quantas pessoas entregaram os seus ministérios, estão nas suas casas, não vêm buscar ao Senhor, não clamam ao Senhor, não tem mais voz profética. Quantas pessoas já penduraram as suas harpas nos salgueiros da vida. Tem misericórdia, Senhor. E eles não tinham voz, e eles pediam: canta para nós um cântico. Eles: não podemos cantar em terra estranha, não podemos cantar no meio de tantas dificuldades, tanta escassez, tanta incerteza. Meus queridos irmãos, esse é o tempo da igreja, no meio de toda e qualquer circunstância, declarar com voz profética a confiança no Senhor. É tempo da igreja cantar, salmodiar, louvar ao Senhor, porque nós não dependemos das circunstâncias para adorar o nosso Deus, mas a nossa adoração vai mudar as circunstâncias ao ponto das pessoas falar assim: ei, eu também quero cantar convosco, eu também quero cantar essa melodia, eu também quero falar desse amor incondicional. Esse é o tempo da igreja, querido, no nome de Jesus Cristo. Olha, eles desistiram de cantar por causa das lembranças amargas da crise. Não deixe, eu estou dizendo para alguém hoje, não deixe de cantar por causa das crises, querido. Não deixe, porque quando você começa a adorar o Senhor, o seu coração vai encher de alegria, de gozo, de confiança, de dependência, sabendo quem é o seu Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Judá tinha se desviado de Deus. Os homens maus se levantaram em Jerusalém, como Acaz e Manassés. Terríveis esses reis. O povo deixou as leis de Deus. Deus levantou profetas, mas o povo perseguiu a uns e matou a outros. A nação se corrompeu. Parece que é o dia de hoje, irmãos. Parece que estamos vivendo esse dia de hoje. As nações se corromperam. Os líderes se corromperam. Os governos perderam a confiança no Senhor. Olha, os ricos oprimiam os pobres. Os juízes, por suborno, vendiam sentenças para oprimir os fracos. E nós ouvimos ainda hoje quantas pessoas, quantos juízes que deveriam julgar de forma justa, são terríveis, oprimem, maltratam, colocam pessoas inocentes nos cárceres. É para hoje essa mensagem. Para nós estamos vivendo essa experiência hoje. Olha, Deus trouxe a Babilônia e entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Ei, de vez em quando o Senhor vai permitir, irmãos, que alguma situação venha sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre a humanidade, para saber o que está no coração do povo. Porque a Bíblia diz que o Senhor levou o povo para o deserto, lembra? Lá no Egito, levou o povo para o deserto, para humilhá-los, para tentá-los, para permitir que eles sofressem, para saber o que estava nos seus corações. Será que nós estamos passando por isso também? Será que o Senhor está querendo saber o que está dentro do nosso coração? Nesse tempo tão difícil, será que Deus consegue encontrar no seu coração uma confiança, uma dependência dEle? Uma confiança ao ponto de você não ter medo de nada e falar: Deus continua no controle da minha vida. Eu estou debaixo da cobertura dEle, da proteção dEle. A minha casa, praga alguma chegará na minha tenda. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. É a palavra do Senhor se cumprindo. Será que nós temos voz para dizer isso? Será que nós temos coragem? Ou perdemos a coragem e o medo tomou conta do nosso coração, calou, cerrou os nossos lábios, dos nossos lábios não saem mais cânticos de adoração ao Senhor. Aleluia, Meu Deus, glória a Deus. tem misericórdia da igreja da última hora, Senhor. Fala, Deus. Aleluia. Tem misericórdia da igreja da última hora, Senhor. Levante voz profética nessa última hora. Levanta homens e mulheres que não têm medo, que são, Deus querido, abnegados, comprometidos, que continuam, Deus, caminhando, Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Deus, que não vai permitir que os seus corações sejam tomados por esse medo, por essa incerteza. Mas pelo contrário, eles terão tanta ousadia no nome do Senhor, que a sua voz será ouvida, Deus querido, nos 4 cantos da terra. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Meus irmãos, eles enfrentaram a crise da desinstalação. Foram desinstalados. Quando você perde o seu lugar, o lugar de conforto, a sua plataforma, você se vê sem direção, sim ou não? Você se vê sem destino. Eles estavam assim, às margens do rio da Babilônia. Eles estão onde não gostariam de estar, pisando um chão onde não gostariam de pisar. Eles foram arrancados do seu lar, seus vínculos foram quebrados, tudo que eles amavam foi violentado, perderam as suas raízes, a vontade deles não foi respeitada. Não são mais livres, são tratados como coisas, como objetos. Perderam seus bens, suas casas, suas famílias, seu templo, sua cidade, sua cidadania. Eles foram despojados. Teria motivo para glorificar a Deus? Ou para chorar, para ser saudosista como foram eles aqui? A diferença é essa, meus queridos irmãos. A diferença é quando nós sabemos em quem nós cremos, em quem está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Muito maior. Então não tem situação, mas nós fomos acometidos porque o sol é para todos. E também a pandemia é para todos. Mas a diferença é quem passa por ela dando glória a Deus. A diferença é aquele que confia no Senhor no meio do caos, das mortes, da escassez. A diferença é aquele que tem certeza que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E não vai calar a voz de um adorador. Não vai calar a voz daquele que continua crendo no Senhor. Irmãos, eu imagino se fosse você lá, ali próximo dos rios da Babilônia, e alguém dos babilônios pedisse para você: canta uma canção para nós, cante uma daquelas canções lá de Sião, e você, depois de sofrer tanto, sabe, ver sua família sofrer tanto, você teria voz para cantar? Porque o povo de Deus parou de cantar. O que aconteceu com o coração do povo de Deus? Porque calaram, porque eles cerraram seus lábios, porque continuam murmurando, reclamando, apontando o dedo, porque continuam ainda criticando as pessoas, porque continuam criticando aqueles que se levantam com voz profética. Porque continuam criticando, perderam a confiança no Senhor, os seus corações estão com medo, estão assustados, perderam a confiança em Deus. Meus queridos, mas graças a Deus, diga comigo assim: graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus tem um remanescente. Deus tem remanescente. Deus tem um remanescente fiel, Pastor Madureira, Pastor José Cunha. Deus tem um remanescente fiel. Glória a Jesus, que continua com voz profética, que continua entoando, continua cantando. Tem cântico novo nessa igreja. Glória a Deus, tem cântico novo aqui nessa igreja. Quantos podem celebrar o Senhor nesse dia, no nome de Jesus?